Sejam bem-vindas a mais um dia da nossa jornada aí das mulheres da Bíblia. Quero agradecer pela presença de cada uma de vocês nas duas últimas quintas-feiras, que a gente falou aí, a primeira sobre Ana, não, a primeira foi sobre a Eva, a segunda sobre Ana, e agora, hoje, a terceira mulher da Bíblia que nós vamos contar aqui com vocês é a história de Esther. Já comenta aqui comigo se você conhece a história de Esther, o que você sabe sobre a história dela, o que você acha que nós, como psicólogas, queremos trabalhar com as suas emoções através da história de Esther. Então, aí, mais uma vez, relembrando, nós decidimos fazer essa jornada de 10 mulheres da Bíblia, devido ao mês das mulheres, né? Que iniciou aí. Logo o próximo mês vem a Páscoa, né? E o próximo mês vem maio, o mês das mães. Continua aí, essa jornada vai terminar lá em maio, tá, pessoal? Então, eu quero só relembrar sobre isso, porque nós, mulheres, às vezes precisamos buscar forças em outras histórias de outras mulheres que talvez a gente admire ou não, mas para que a gente se sinta um pouco mais pertencente e entender que todo mundo tem problemas, que todo mundo tem as suas dificuldades e os seus conflitos na vida. E aí, através da história de Esther, hoje nós vamos trabalhar o arquétipo da rainha, né, Érica? Nós vamos trabalhar aí com vocês a autoestima, o amor próprio e também essa força e sabedoria que uma rainha precisa ter para não entrar em conflito, para que aquele momento, às vezes que você está irritada, que você sabe que deveria entrar e xingar e gritar, calma. Vamos aprender com Esther hoje como foi o posicionamento dela e o que a gente pode aprender nessa história. Aí depois a gente fala um pouquinho mais. Vamos lá para a história. Boa noite, mulheres. Então, como a psicóloga Priscila relatou, eu sou a psicóloga Érica e juntas vamos falar um pouquinho da história de Esther, a rainha Esther. Conta-se que a rainha, ou melhor, a Esther, Esther era uma mulher judia. Ela era uma mulher que tinha uma religião em judeus, né? Ela era judia. E a cultura dela, ela veio de um povo diferente do reinado onde ela morava, do rei, de toda a cidade. E a religião dela era muito perseguida, até mesmo levava à morte quando descobriam que era judia. Bom, conta-se que no reinado de Assuero, né, o rei, ele tinha uma rainha e naquele tempo era muito as rainhas e todos ao redor tinham que ser muito submissos ao rei. E conta-se que a rainha do rei, ela um dia se negou, o rei chamou ela presente, tipo, chamou ela para vir até ele, e a rainha se negou a estar com o rei. E o rei ficou muito furioso com aquilo e já já tomou uma decisão de imediato e tirou esse cargo dessa rainha. Ele tirou totalmente a função dela, renegou ela. Então o rei ficou sem rainha. Talvez você até conheça totalmente a história de Esther, mas vamos trazer a um pouquinho como o arquétipo, então, rainha. Né? Então, o rei, ele decidiu, então, fazer como se fosse um concurso de beleza. E pediu para trazerem a presença dele mulheres do reino mais lindas que tivesse. E dentre elas estava Esther. Esther, conta-se que Esther era uma mulher muito bonita, muito formosa. E ela foi, então, convocada para ir ao reino. Só que antes de vir à presença, essas mulheres foram levadas a um jardim, passaram por tratamento de beleza e ficaram nesse jardim, nesse cuidado todo, por 12 meses. E passando os 12 meses, as mulheres foram se apresentar ao rei.
E conta-se que elas poderiam se embelezar, colocar joias, levar presente, sabe? Ficar muito mais bonita do que eram. Conta-se que Esther, então, decidiu que não, eu não quero tudo isso. Eu quero ir como eu sou. Muito interessante essa parte, né? Ir como nós somos, a sua própria identidade. E aí entra muito forte sobre ser um espírito aí de uma ideia de arquétipo. Ser a sua identidade. Será que você está sendo a sua identidade? Você está se tornando você mesmo? Está fazendo você ser aí você mesmo? Esther foi isso. Ela foi à presença do rei, muito bonita, né, arrumada, porém do seu jeitinho. E conta-se que quando o rei bateu o olho na Esther, ele se apaixonou. Tinha muitas outras mulheres bonitas ali. Mas quando ele viu Esther, conta-se que ele se apaixonou e a Esther foi escolhida. Ela foi escolhida para ser a rainha do rei. Olha que interessante, ser rainha, né? Uma pessoa que era humilde, que conta-se que ela era pobre, ela era humilde, ela tinha a questão de ser judia, né? E mesmo assim, foi consagrada a rainha. Porém, aí teve uma coisa que ela teve que agir de muita sabedoria. Porque se ela contasse no ato ali que ela era judia, ela ia ser morta. Ela corria risco de seu tio, que foi criada pelo tio, ela ia. Então, o tio ia morrer também. Então, a pedido do seu tio, ela falou: ó, guarde sua identidade, seja sábia, porque se você falar que você é judia, eles vão te matar. E ela, então, escondeu por muito tempo, escondeu até do próprio do rei, com muita sabedoria, que ela era judia. Então, ela foi consagrada a rainha, e isso estava bem legal. Porém, aconteceu um episódio. Um dos ministros do rei descobriu que Esther era judia. Esther, através do seu tio, ela descobriu então que esse ministro iria manipular o rei para matar todos os judeus da época. Dizendo assim: olha, rei, seguinte, se eu fosse o senhor, mandasse matar todas as pessoas que adoram outros deuses, que adoram outro Deus que não seja o nosso. Porque seria. É horrível isso, rei. E o rei catou aqui: não, tudo bem, faça o decreto. Faça lá o decreto que todos que não adoraram o mesmo Deus que eu, pode enforcar. E o ministro ficou todo contente, porque como ele descobriu que Esther era também judia, o que ia acontecer com a rainha? Ia morrer também. E aí entra outro pensamento, né? A rainha, a Esther, ficou sabendo dessas ofensas, dessa manipulação, e ela, logicamente, ficou muito preocupada com o seu povo, com ela, com a vida do tio, com a vida de todos os judeus. E, novamente, ela não perdeu a sua identidade, ela defendia isso com toda a força. E nós vemos, então, que a Esther, ela, ao defender, ela foi muito corajosa. Ou melhor, ela foi muito corajosa, sim. Porque, mesmo sabendo que ela corria risco de vida, ela decidiu, assim, que ela tinha que fazer alguma coisa. Que ela tinha que salvar os judeus. Interessante que, se você for ver na história, ela passou a amar esse rei também. Mas ela precisava fazer algo. E aí? O que você faria se fosse Esther? Você contaria ao rei? Você enfrentaria o rei? O que você faria? O que na questão que surgiria muito aí, uma sombra até mesmo de medo, de insegurança. Imagina a insegurança que Esther teve, né? Os aspectos disso, de entender assim, poxa, e agora eu estou perdida, descobrir a minha identidade, descobrir. Mas ao contrário de ter o medo, que eu acredito que um pouquinho, com certeza ela teve, ela deixou o medo de lado e usou a coragem. O que Esther fez? Ela pensou: bom, eu preciso ter alguma estratégia para falar com o meu rei. Por quê? Naquele tempo, só podiam ir à frente do rei se fossem chamados. E Esther não tinha, fazia alguns dias que Esther não tinha sido mais chamada pelo rei, porque o rei estava muito ocupado. Então ela foi ousada, se vestiu de rainha e apareceu na frente do rei. Naquele tempo, se o rei te renegasse, você poderia ser morto, porque no caso o rei não tinha te chamado. Quando o rei viu que era Esther, já mandou chamar ela e disse assim: minha rainha, me pede o que você quiser, eu te darei o reino.
Ela pensou com muita sabedoria, se naquele momento ela tivesse pedido pelos judeus, talvez ele ficaria muito bravo. Então ela usou de muita sabedoria e pediu para o rei uma festa. Aí você fala, mas uma festa? Por que ela pediu uma festa? Quando chegou na festa, com muita sabedoria, com muita coragem, com muita ousadia e com hábito de liderança, ela conseguiu mostrar para o rei que o seu ministro estava manipulando ele. Quando o rei percebeu que havia uma manipulação, com jeitinho, estar ali mostrando e vendo a conversa do seu ministro, o rei percebeu que estava sendo manipulado e imediatamente mandou enforcar o ministro por manipular ele. Porque ele percebeu que muita gente iria morrer. Ele não tinha essa ideia de quantos judeus tinha na cidade, o quanto isso iria prejudicar ele também. Então, o ministro foi morto. Mas posteriormente a isso, havia um decreto ainda. Então foi quando Esther, com outra estratégia, chegou ao seu amado rei no momento certo. E aí entra um ponto muito importante, no momento certo. Ela poderia ter falado com o rei lá atrás, quando ele falou para ela assim, ó, pede o que você quiser. E ela poderia ter falado, ó, salve os judeus. Não, mas ela teve a estratégia de pedir uma festa, e depois da festa, depois de ter mostrado para o rei tudo, a manipulação do ministro, mas depois disso, o que ela fez? Ela se humilhou na frente do rei e disse, olha, é o seguinte, eu sei que o senhor me ama, eu sei de tudo isso, mas se você continuar com esse decreto, eu me entrego para ser morta, porque eu também sou judia. Ele assustou, ele ficou todo assim, mas por amar muito Esther, né? O que que ele fez? Ele mandou cancelar o decreto e disse que a partir daquele momento os judeus poderiam ter liberdade para adorar o seu Deus. E aí nós entendemos que dentro da história de Esther, Esther ficou conhecida como a mulher de sabedoria, a mulher confiável ao rei, porque ela defendeu o rei, sim, né, de manipulação, uma mulher linda, que ao ver aí, vamos pensar, mas como assim linda? Ela era linda mesmo, talvez ela conquistou tudo isso por ser linda. Gente, a autoestima, o ser linda de Esther estava totalmente no interior dela. Lógico, ela era bonita por fora, mas aquilo que ela transmitia por dentro dela. A autoestima tem que surgir de dois pontos. Fisicamente, sim, estar bonita, se maquiar, se arrumar o cabelo, mas também dos seus valores. Esther tinha seus valores. E na vida real aqui, e na vida real, não seja nos dias de hoje, como que você tem colocado essa questão da sua autoestima? Será que você tem utilizado esse arquétipo rainha, que é se colocar como uma mulher confiável, confiar em você mesmo, ter autoestima fisicamente, de valores, ter a sua identidade, a sua ideia e lutar por ela? Será que você tem se tornado uma líder da sua vida, de direcionar a sua vida? Esther, ela passou a amar o rei, mas ela nunca perdeu os seus ideais, a sua opinião. Ela teve muita sabedoria em colocar as suas ideias no tempo certo para o rei. E aí entra, gente, o arquétipo rainha. Totalmente o arquétipo rainha, que a Priscila aqui também vai trazer mais sobre para isso, né? Mas o arquétipo rainha, ele vem mesmo para dizer para você que nós, como mulheres, nós temos esse poder de sermos rainhas das nossas vidas, mostrarmos que somos, sim, não uma forma de ego, né, superiores e tal, mas sermos, assim, sim, superiores das nossas vidas, de mostrar quem somos realmente. Nós, infelizmente, na sociedade que nós vivemos, temos mulheres inseguras, nós temos mulheres que passaram a ter muita ansiedade pelo fato de ser recuada as suas ideias, de perder a sua identidade por causa de homens, de relacionamentos. E isso é o que o arquétipo rainha vem dizer para nós. Não, isso não pode acontecer. Não é o fato que a Esther ela não se desculpava por quem ela era. E eu acho que isso é um ponto bem interessante também, né, Priscila? Você vai me falar aí. Esther, ela só entrava no momento que ela achava correto, que ela Isso. conseguia resolver.
e também acaba que isso gerava essa segurança que ela tinha dentro de si, né? Então, quando aqui, né, na história dela fala sobre muito sobre a sua beleza, né, sobre essa grandiosidade, sobre esse brilho, na verdade também está dizendo que vocês já perceberam que quando você está feliz, quando você está bem, quando está tudo bem, está tudo correndo de forma legal na sua vida, você ou, por exemplo, pensa no momento aí que você estava de férias, ou quando você está em uma festa gostosa de aniversário, um evento, alguma coisa assim. Você não sente uma felicidade, e a gente, às vezes sim, ou com certeza, né? Nós expressamos essa felicidade, essa alegria, essa nobreza desse arquétipo rainha através da nossa fala, através do nosso jeito. Porque de que adianta a pessoa ser bela, né, por fora, socialmente falando, e por dentro ser uma pessoa rancorosa, ser uma pessoa que está sempre querendo arrumar algum conflito, alguma confusão, né? Então, Esther, ela traz essa sabedoria para nós, onde ela esperou, né? E pensa aí na sua vida, no contexto que você vive hoje, em quais momentos que você não soube esperar e que você foi lá e pá, né? Deixou a sua emoção tomar conta de você, né? Aí você já saiu do arquétipo rainha e começou a entrar no lado sombra desse arquétipo, que é mandar, né? Que é Uhum. fazer com que o outro seja totalmente soberano, né? Totalmente. Como que. Fala uma palavra aí, que eu esqueci a palavra, submisso, né? Que Sim, a outra submisso. pessoa seja totalmente submissa a você. Então, assim, você vai me obedecer porque eu sou sua esposa, ou você vai me obedecer porque, sei lá, até na maternidade, né, a gente pode trazer esse contexto, não é, Érica? Com certeza. E hoje nós estamos falando de uma história que aconteceu lá atrás. Mas Isso. hoje em dia acontece muito ainda, né? E aí, o que, que eu quis dizer, né, sobre a maternidade? Na maternidade, quando a mãe se posiciona, tem um livro que teve uma vez que eu indiquei, que é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Nesse livro, ele traz muito as nossas questões internas relacionadas ao ser mãe e a nossa vivência ali como o olhar para aquela criança. Então, nós temos nossas memórias, nossa ideia do que é ser mãe, mas se aquela mãe for muito não, eu passei por tal dificuldade, então meu filho vai passar por essa dificuldade também, porque eu não morri. Então, se você usar desse lado sombra, desse arquétipo do outro lado, né, que seria o lado errado, digamos assim, de usar esse manejo para si, de autoridade, você sai da razão e acaba que seu filho não vai te respeitar na adolescência, por exemplo, na idade adulta, que são onde você vai, os momentos que você vai identificar aquilo ali, né? Mas Uhum. trazendo um pouco mais aqui para nossa história, né? Esther, ela usou essa sabedoria, essa inteligência, essa calma, apesar do sentimento que estava dentro dela pensar assim, nossa, olha o que ele está fazendo, né? Olha o decreto que ele incentivou o rei a colocar, só para me ferrar. Ele quer acabar comigo, não, né? Começar a se lamentar. Ela não fez isso. Então, assim, eu não estou falando, eu fiz isso essa semana. Tudo bem. Então, a partir de hoje, vamos começar a buscar essa autoanálise, essa autoobservação de usar esse lado rainha nosso, para que a gente possa levar autoridade às pessoas com responsabilidade,
afetiva, social, responsabilidade de dizer o que tem que ser dito no momento certo, né? Porque muitas vezes a gente sai Uhum, do contexto, deixa a emoção falar, né, Érica? sim. E eu trabalho bastante isso. Eu acho bem interessante a gente colocar aqui que talvez se você que está assistindo nossa live hoje, você está se identificando sendo essa sombra, né? Tipo, sendo totalmente o contrário do arquétipo rainha. E aí você fala assim, nossa, e agora? Né? O que que eu vou fazer? E a verdade é que a maneira de você trabalhar isso, né? Lógico, em terapia a gente tem mais uma evolução disso, mas já identifico uma coisa que eu falo bastante com os pacientes, é a anotação. É anotar aquilo que você está anotando dos seus comportamentos. Então, por exemplo, você está lá, já está, através dessa live, está te clareando aí, está te mostrando que realmente os seus comportamentos não estão legais. Então, o que, que você tem que fazer? Se você é uma pessoa que pede muito desculpa, que você não tem iniciativa, você por dentro, você está se cobrando disso. Nossa, eu tenho que reagir. Então começa a fazer tipo um diário desses comportamentos. Começa a anotar assim, olha, eu tenho que mudar isso. Sabe? Começa a identificar o que vai ser do arquétipo rainha, que é o que nós estamos mostrando hoje para vocês, e o que está sendo sombra para você. O medo, a insegurança, tudo que está te impedindo de crescer, ele se torna uma sombra. O que é sombra? Sombra é os medos, né? É aquilo que está te impedindo esse crescimento. Então, são todos os pontos negativos. Vamos colocar só para vocês entenderem melhor. E a questão do arquétipo rainha é a parte confiável, a parte que você está se destacando, né? Uma melhor forma, assim, né? Então, assim, eu sempre digo isso para meus pacientes, anotar isso, Que porque você está o que a gente buscando, pensa, né, é diferente do que a né? gente fala, né? Então, às vezes, você escrevendo e falando é um exercício bacana, né, Pri? Isso. E lembrando assim que esse arquétipo da sombra, né? Uhum. Pode também estar relacionado, ele está relacionado com algo que está obscuro. Então, Sim. na psicologia, a gente busca muito trabalhar isso, o que é a luz e o que é a sombra, né? Então, Uhum. assim, deixar com que sobressaia esse lado da luz, né? E aí você pode forçar-se cognitivamente, como um exercício mesmo, né? Aí já falando sobre como eu vou resolver esse problema? Eu não consigo, sou muito estourada. Então, assim, gente, nós temos um ciclo aí, que eu sempre comento, talvez você já ouviu ou não, mas eu sempre comento que nós temos um ciclo de aprendizagem cognitivo. Então, primeiro, eu nem sei que eu não sei. Uhum. Então, ou seja, talvez nessa live você, né, abriu uma luz, abriu uma janela e, gente, vai por nós, né? Vai por mim, Sim. vai por nós. Depois que você abre essa janelinha do insight, você não fecha mais. Então, depois que clareou uma ideia, alguma intenção na sua cabeça de, eu quero ser melhor, porque quem que quer ser pior? Eu sei que o mundo tem várias adversidades, que nós estamos num mundo onde tem várias coisas aí que dificultam mesmo, né? Pessoas. Eu digo que onde tem pessoas tem conflito, né, Érica? Então, Uhum. não tem como a gente se dar bem com todo mundo, dar certo para todo mundo. Jesus veio ao mundo, né, trazendo a história de Jesus. Ele veio ao mundo e não agradou a todos. Não é você que está assistindo essa live agora que vai conseguir agradar todo mundo. Então, vamos buscar esse arquétipo da rainha, né? Primeiro, você soube disso. Então, aí você entra na segunda fase, que é a questão de, tá, eu já sei, e agora, o que eu faço com isso? Uhum. Já estou consciente do meu problema. E agora? Aí você entra na terceira fase, que é começar a buscar histórias, buscar conteúdos que te ajudem a é, processar cognitivamente isso que você quer resolver, esse problema que você quer resolver. Então, assim, vamos supor, aqui no livro que eu uso como referência para essas histórias,
tem uma mulher que estava participando que disse assim: ah, mas eu fico em casa, eu sou do lar, como que eu vou ser rainha? Como que eu vou me sentir rainha limpando um banheiro? Né? Como trouxe Hum, desse livro aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Mulheres da Bíblia, né? Acho que não sei se todo Isso, mundo apareceu. apareceu, Mulheres né? da Bíblia. Uhum. Então eu usei como referência ele, aí ó, tem uma história aqui que a mulher fala assim: como que eu vou ser referência, como que eu vou ser rainha se eu fico em casa limpando banheiro, né? E aí não é isso que você tem que pensar, é o propósito, né? Você escolheu ficar em casa, talvez, né? Que é o que trouxe aqui na história. Você escolheu isso. Às vezes é para um bem maior dos filhos, você quis ficar em casa pelos seus filhos. Então, busque na sua história o que de bom tem numa situação ruim, né? E aí você vai, nessa terceira fase aí do processamento cognitivo, você vai se exercitando, buscando referência, tentando aplicar na prática. Tá, eu tô nervosa agora, então vamos lá, vou respirar. Respira. Cientificamente, nós sabemos que é comprovado cientificamente que quem respira leva oxigênio para o cérebro, e isso faz com que você reflita melhor, né? Sim. Então, é por isso que é tão importante a respiração. Nos dias de hoje, principalmente depois que nós começamos a usar a máscara, né, depois dessa pandemia aí do coronavírus, a máscara, ela abafa um pouco o jeito da gente respirar. Então, a gente acaba respirando assim, né, mais curto e ofegante. Isso leva você a ficar mais estressado, mais ansioso, mais nervoso, né? Então, a gente vai fazendo essa comparação. Dia de hoje, mulher da Bíblia, época antes de Cristo, né? Sim. Então, a gente vai... Pri, pode e uma falar. parte importante, sim, reforçando o que a Priscila está falando, por quê? Nós estamos falando aqui como, né, profissionais que nós somos, e é importante que quais são essas referências, né? Por favor, mulheres, não vão buscar essa referência em internet, né? Cuidado, cuidado com o que você pesquisa também. Porque, como a principal Priscila mostrou aí, existem livros de referências que propriamente são de outros profissionais que trazem isso, né, Pri? Cuidado com o que você também pesquisa na internet, assim, que for muito, né, muito senso comum, que às vezes aquilo que você acha que está ajudando é que nem medicação, né? Você está doente, você vai lá e busca no Google alguma coisa lá Não, não é isso. As referências, ela tem que ser umas referências de qualidades, né? De profissionais qualificados a isso também. E é isso que a Priscila está passando. Estou passando para reforçar isso, porque assim, é muito comum, né? Muito no senso comum, né, Pri? A gente, é verdade, tem que buscar uma ajuda, uma leitura de alguma coisa. E a pessoa vai na internet lá, como ser rainha, como usar o arquétipo rainha. E cuidado com as referências que utiliza também, né? E que você vai achar esse arquétipo mais predominante, como o nome dele no, na teoria é o arquétipo do governante, Sim, né? Na teoria lá dos 12 arquétipos da nossa personalidade. Então, se você for pesquisar só, na verdade, precisa referenciar com a nossa live aqui de hoje, que a gente está trazendo bastante informações. E outra, né? Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Nós vamos respondendo para vocês, tá bom? É, E aí, depois que você vai lá e tenta e força a sua cabeça, porque o nosso cérebro, gente, ele é um músculo. Então, você vai precisar treinar ele. E essa terceira fase que eu falei, né, do exercício que eu estou trazendo aqui para nossa live de hoje. Então, esse conhecimento, ele é muito rico para você utilizar para todas as coisas da sua vida. Então, às vezes você está aprendendo uma coisa pela primeira vez, não vai sair, nossa, ficou perfeito. Não, gente. A gente vai fazendo, e quando viu, beleza, agora tá mais ou menos, vai indo, vai errar,
né? Vai errar sim. E aí você não se culpe por isso também, porque você está no processo. Não volte para trás. Porque a partir do momento que você coloca, acendeu essa luz, não volte para trás. Comece a buscar essa melhora. Converse com as pessoas que estão na sua casa, ao seu redor. Gente, um fenômeno que acontece. E o quarto é, é quando você fica consciente daquilo que você aprendeu e aquilo se torna automático. Que às vezes acontece muito, né? Eu, como sou terapeuta, psicóloga, trabalho com isso diariamente, acaba ficando um pouco mais fácil por a gente estar trabalhando ali o tempo todo com aquilo, né? O tempo todo tem que falar para o paciente sobre isso. E acaba ficando mais fácil. Então, por exemplo, no momento que eu estou irritada com alguma pessoa, eu me afasto, né? Eu não deixo essa raiva tomar conta de mim e eu falar coisas que eu não queria para essa pessoa naquele momento, que eu sei que eu vou me arrepender, gente. Sempre é assim. Sempre é assim, não é, Érica? Sempre a gente se arrepende. Então, por que a gente vai entrar nesse ciclo da falta de inteligência emocional? Então, vamos buscar, né, nesse arquétipo da rainha, ser líderes, nossos líderes, né? A gente, nesse arquétipo, a gente vai buscar, nessa história de Esther, nós estamos buscando ser líderes de nós mesmas, primeiro. Porque se você consegue ser boa com você mesmo, você consegue ser boa com o outro. Ser Né? Já diz independente, né? a Bíblia. Ser independente, Isso, ser dona das suas ideias, né? exato. E na Bíblia também tem uma parte que diz assim: ame o próximo como a ti mesmo. Então, como que você vai amar o amiguinho se você nem se ama? Se você nem sabe o que é isso? Então, assim, busque essas frases de referências como mantras para que você, né, vai ali buscando deixá-las fortes na sua cabeça, porque o que acontece que nós agimos de forma errada? Errada, assim, conflituosa, né? A gente sai do arquétipo rainha, que é saber ter inteligência emocional para movimentar situações a nosso favor quando deve, né? Igual Esther fez. Esther foi extremamente inteligente emocional e ela nem sabia sobre psicologia, nem existia psicologia na época, gente. Então, assim, ela usou isso, que a gente vai usar isso dela, dessa história, para nós buscarmos referência para encontrar forças, e nós estamos, eu e a Erika, estamos aqui semanalmente para ajudar vocês. Pode comentar aí, né? Ah, Priscila, a Erika é difícil, mas acontece isso na minha casa, e agora? Gente, eu sempre digo, quando existem conflitos em relacionamento, e pode ser que você esteja pensando nisso agora, mas meu marido isso, mas não sei o quê, não. Beleza. Imagine que vocês dois estão em um barco em alto mar. Se seu marido quer ir para lá e você quer ir para cá, o barco fica no mesmo lugar. Porque alguém vai ter que tomar uma decisão, né? Ou vem uma tempestade e acaba o relacionamento. Ninguém tomou decisão. Então, assim, a gente precisa internalizar, entender essa história do relacionamento, que é uma via de mão dupla, que se você tem algum problema aí, né, enfim, algum conflito no relacionamento, busque essa referência de que como que se eu quero ir para o lado esquerdo da ilha, meu marido quer ir para o lado direito, como que a gente vai entrar num consenso? Então, assim, precisa existir uma comunicação. Então, a partir do momento, às vezes, que você muda um pouco a sua comunicação, tenta ser diferente, vai gerar no outro um sentimento de traição. Você não era assim, você era submissa. Você era extremamente submissa a mim. Por que você tá com essas ideias agora no relacionamento? Então, assim, a submissão, né, dentro de um contexto aí até bíblico, não quer dizer que a mulher tem que sempre abaixar a cabeça, porque a mulher tem que ser como Esther. Olha como Esther foi inteligente e sábia. Pri, Oi, pode falar. eu sempre falo assim que
Algumas pessoas até já brigaram comigo. Brigaram assim, brincando, né? A gente sempre quando fala assim, quando na Bíblia fala, seja submissa ao seu marido. Aí eu falei assim, não, tudo bem, mas temos que pensar na cultura que existia lá, né? Porque lembra que na historinha contou-se que nem podia direito a mulher se apresentar ao rei? Então é uma Isso, cultura. Eu trocaria a palavra submissão. Alguns vão comentar aqui bravos comigo, tenho certeza. Mas eu trocaria a submissão por respeito, porque eu acho que no relacionamento, em tudo, né, existe, o que tem que prevalecer, eu acho que vai ser diferente, é o sim. respeito pelo outro. E o que você, como mulher, tem que ser responsável, responsável e gostar de estar no controle da sua vida, do que você representa, daquilo da sua essência. Mas, Isso. com certeza, o respeito pelo seu companheiro, o respeito pela sua família, o respeito pelas pessoas ao redor tem que continuar, né? A palavra submissão, ela vem como uma fala de controle muito forte, que naquele tempo, na cultura, né, em si, era bem diferente do que a submissão que nós conhecemos hoje. E Mas, com toda certeza, não sendo antibíblica aqui, como está falando, né, como muitas pessoas brincam, mas não, assim, super. tem que haver o respeito, né? O respeito, a comunicação com o seu cônjuge, com o seu relacionamento. Então, respeito, a comunicação, o companheirismo, mas nunca perdendo a identidade que há dentro de você. Nunca E perdendo essa essência de quem você é, né? Assim como na historinha que nós contamos hoje. isso. E a gente não deve aceitar as ofensas, porque muita gente acha que assim, mas meu marido fala que eu sou louca, meu marido fala que eu sou burra, meu marido fala. Você não deve aceitar isso. Você deve comunicar ao seu marido: olha, isso está me ofendendo e a gente precisa fazer um contrato verbal sobre isso, porque um casamento. Pode falar. Pode terminar, termina a frase. O casamento. Como diz o nome, né? É uma união, é um elo. Uhum, Então, os dois sim. precisam estar de acordo. Ó, eu vi uma frase agora aqui, a gente falando sobre a questão de ser rainha, né? Ó, Sim, a rainha ela não se desculpa pelo seu estilo, ou seja, pela sua identidade. Ela se trabalha para conquistar. Acho que isso demanda muito o que nós estamos querendo passar para vocês hoje. Então, se sim, você não tem que quando você se sentir ofendida, você tem que trabalhar para conquistar o seu direito, para trabalhar para conquistar quem você é, assim como na historinha de Esther. Ela não foi lá e disse né, e bravejou e tipo brigou. Não, ela conquistou. Então, ser mulher, ser rainha, acho que é muito isso, né, Pri? É sim. conquistar aquilo que você, da sua essência, quem você é. E assim, eu quero fazer algumas perguntas para você refletir aí da sua casa, né? Como que você tem vivido a rainha no seu dia a dia? Como que você tem vivido isso, né? Em quais momentos a sua rainha aparece? E pensar, tá, não tá de acordo como talvez depois de hoje eu gostaria. Então, como você quer que a sua rainha prevaleça na sua personalidade? Como que você quer, vendo essa energia de rainha, essa personalidade, esse estilo de conduta se manifeste na sua vida, né? Tente escrever isso, que eu acho que a escrita ela é terapêutica, assim como a Érica trouxe, é extremamente importante. Então, eu peço que vocês escrevam, né? Eu até esqueci de falar no início da live para as pessoas sempre virem para as lives com um caderninho de anotações. E porque é muito importante para que vocês anotem para não se esquecer, porque se a gente não vive aquilo no dia a dia, não lembra daquilo no dia a dia, a gente esquece, vai se some. Igual o estilo comportamental cognitivo que eu passei para vocês. Então, na terceira fase, a gente vai nas repetições. Se você não repetir, errar, e isso, repetir, eu digo sobre errar também.
Errar é humano, errar é necessário para você entender, para você reorganizar suas ideias, tá? E quais são os sentimentos que essa história despertou em você? Então, se você quiser comentar aí, para compartilhar aqui com a gente também, quero saber muito qual que foi os sentimentos que essa história despertou em você, quais foram os pensamentos, quais são as suas crenças, né? Por que que você talvez não acreditou, enfim, mas reflita um pouco sobre isso que a gente trouxe, né? De forma muito carinhosa para vocês, porque a gente propôs a fazer essa jornada, realmente foi para ajudar, né? Então, por isso que ela está sendo aí, formas de lives gratuitas. Nós estamos gravando no período da tarde, né, amiga? Porque à Uhum. noite nós temos outros compromissos, né? Precisamos aí também descansar. Então, uma horinha que a gente deixa agendado, organiza na nossa agenda, coloca ali e propõe, né? Nós estamos aqui para fortalecer você, para fazer você entender que juntas somos mais fortes, que nós queremos passar essa coragem para você. Nós estamos aqui juntas com você. Não tenha medo e vá buscar o seu propósito de vida, aquilo que combina com você. Dentre todas essas mulheres aí, acho que cada uma dessas mulheres que nós vamos trazer aqui da Bíblia, todas elas nós vamos trazer de uma forma de luz, né? Uma forma de clarear suas ideias, ajudar você na sua vida, né, amiga? Eu digo tudo isso aí que a Priscila falou, que eu amei, que são palavras lindas, e é exatamente isso a nossa proposta. E passar para vocês, eu tenho certeza que muitas de vocês, mulheres, já conheciam a história de Esther, mas a nossa proposta realmente é essa, trazer arquétipos, trazer mesmo um aspecto para você trabalhar o seu emocional, a sua parte, né, de psicológica disso. E espero que vocês tenham gostado e estejam gostando. Compartilha mesmo esse vídeo com todo mundo, deixa muito like aí, né, Priscila? E esteja participando conosco toda quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Estaremos aqui nessas lives aqui, são 10 Esse encontros, esse é o bate-canal. terceiro, né? Esse é o terceiro, né, Pri? Então já falamos sobre Eva, já falamos sobre Ana e agora Esther. Então, se você não assistiu os outros lives, vai ficar gravado aqui embaixo. Então, corre lá assistir. Tá muito bacana, tá muito legal. E a gente quer que vocês compartilhem conosco toda a experiência aqui embaixo, né? Eu e a Priscila vamos estar respondendo para vocês aí também. Então, compartilha e espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Quero agradecer também, gratidão e um bom resto aí de noite para você que está aí ao vivo com a gente, ou se você está assistindo depois. Gratidão também do mesmo jeito e tudo de bom para vocês. Tchau!